Quando Su Jiwoo adentrou na temida masmorra dupla, ele não faz ideia do que o aguardava. Diante dele se deparou com uma entidade de poderes incomensuráveis. Se erguia na frente dele, desafiando sua coragem. Su Jiwoo, um caçador considerado muito fraco, descobre uma forma surpreendente de subir de nível e se torna mais forte do que jamais imaginou. Agora ele retornava àquela mesma masmorra, onde a sinistra estátua diabólica estava, e o aguardava. Com o novo poder pulsando nas suas veias, Su Jiwoo estava prestes a enfrentar não apenas as temidas estátuas, mas também o seu verdadeiro líder, o enigmático arquiteto. Se você está curioso para descobrir como essa revanche aconteceu, fique comigo nesse vídeo, onde vou te mostrar tudo. Salve galera, como vocês estão? Espero que tudo esteja tranquilo, fique à vontade, pegue um copo d'água, coloque seus fones e relaxe, porque hoje vamos falar tudo sobre essa revanche. Vamos nessa, pessoal. Após sobreviver ao temido covil duplo, Su Jiwoo se viu diante de uma nova realidade, um sistema de níveis que transformou sua vida em uma verdadeira aventura. A cada batalha enfrentada ele acumulava experiência, subindo de nível e se tornando cada vez mais forte. Mas não era apenas isso que o aguardava. Em momentos especiais, ele tinha a oportunidade de desbloquear as chaves mágicas que levaram a masmorras secretas, repletas de desafios e recompensas. Entre essas chaves, uma se destacou, a lendária chave do templo Cartenon. Diferente das demais, essa chave tinha um requisito especial, só poderia ser utilizada quando ele alcançasse seu nível 100. Após inúmeras batalhas contra monstros ferozes e desafios que testaram seus limites, Su Jiwoo finalmente atingiu esse marco, superando até mesmo o nível 101. Com essa conquista, uma nova informação surgiu em sua chave. Após um período de espera, a localização exata do portal que ele poderia acessar com essa chave seria revelada. Uma contagem regressiva começou a pulsar em seu sistema, e a ansiedade tomou conta do Su Jiwoo. O tempo passou e a expectativa cresceu. Finalmente, o momento tão aguardado chegou. Com determinação, Su Jiwoo saiu da sua casa, seu coração acelerado pela adrenalina da aventura, que o aguardava. Ele se dirigiu rapidamente ao local indicado, pronto para descobrir os segredos que o templo de Cartenon o aguardava. O que ele encontraria? Além do portal, a resposta estava prestes a ser revelada. Ao chegar ao local indicado pelo sistema, Su Jiwoo se deparou com vários agentes da Associação dos Caçadores, todos empenhados em proteger o portal misterioso. Para sua surpresa, descobriu que aquele portal estava aberto há 3 dias e que uma guilda já havia iniciado uma raid. Com a urgência da situação, Su Jiwoo ordenou que parasse a exploração imediatamente, alertando que os caçadores estavam em grande perigo. Os agentes confusos argumentaram que suas medições indicavam que o portal era de classe C, mas Su Jiwoo, determinado, decidiu entrar no portal, afirmando que precisava resgatar todos os que estavam lá dentro, pois caso contrário, todos poderiam morrer. Enquanto isso, a guilda que havia começado a exploração da dungeon se deparou com uma imensa porta. Eles tentaram destruí-la, mas seus esforços pareciam em vão. A porta parecia indestrutível. Foi então que Su Jiwoo apareceu silenciosamente, surpreendendo a todos. Ao se aproximar da porta, ele notou uma fechadura, e ao inserir uma chave que carregava, a porta se abriu deixando todos surpresos. No entanto, quando um dos caçadores tentou atravessar a entrada, uma das estátuas da sala atacou com uma espada. Por sorte, Su Jiwoo estava atento e conseguiu salvá-lo a tempo. A cena deixou todos cientes do perigo que os aguardava naquela sala. Com determinação, Su Jiwoo entrou sozinho e a porta se fechou atrás dele no exato momento que ele cruzou a porta. Com o som da porta se fechando, uma atmosfera tensa tomou conta do ambiente. Velas com chamas azuis se acenderam iluminando a sala, que até então parecia apenas um espaço comum. Mas à medida que a luz dançava, Su Jiwoo percebeu que estava diante do covil duplo, o lugar onde tudo havia começado. Era ali que ele quase encontrou a morte, em seus primeiros desafios, e também onde recebeu seus poderes que mudariam seu destino. As estátuas ao redor começaram a se destacar na penumbra, cada uma com uma presença imponente. Uma delas em especial chamou sua atenção. Ela carregava um quadro com inscrições enigmáticas, e Su Jiwoo sentiu um arrepio na sua espinha. Algo estava diferente desta vez. Ele percebeu que aquelas estátuas não eram inimigas, nem criaturas vivas, mas meras marionetes de um ser superior. Atraído por uma força inexplicavelmente, ele se aproximou da estátua encapuzada e mostrou suas asas de anjo, que estendiam majestosamente. Ela segurava os mandamentos, e ao olhar de perto, Su Jiwoo compreendeu a verdade aterradora. Aquela figura era o verdadeiro vilão da masmorra, o controlador de todas as outras estátuas. Parado em frente à estátua, ele sentiu o ar se tornando denso. De repente, a figura se revelou, seus olhos brilhando com um olhar assustador e um sorriso tenebroso, com um movimento poderoso, quebrando os mandamentos que estavam cravados nesta pedra que carregava. Suas 6 asas se abriram, revelando uma beleza sombria. Su Jiwoo, ainda atordoado, encarou a estátua e perguntou, hesitando, se foi ela quem o chamou até ali, oferecendo a chave do covil. A resposta veio com um eco profundo, sim. Intrigado, ele questionou se ela era um monstro. A estátua, com um tom de desdém, respondeu, você fez a pergunta errada. Em vez de perguntar o que eu sou, deveria estar perguntando o que você é. Aquelas palavras reverberam na mente do Su Jiwoo, fazendo-o refletir sobre a sua identidade e o papel que desembanharia naquele confronto. O destino o aguardava, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. O ser, com uma voz profunda e enigmática, anunciou que aquele seria o seu último teste. Ele explicou que, se o jovem conseguisse permanecer de pé após o desafio, todas as respostas que tanto desejava seriam reveladas.
Ela afirmou que seria a recompensa que lhe ofereceria. Enquanto falava, as estátuas ao redor começaram a se mover, avançando em direção a Sun Jiwoo. Imediatamente, o jovem ordenou que suas sombras saíssem para lutar, mas o ser com um simples estalar de dedos anulou os poderes de Sun Jiwoo e diz: "Não tenho curiosidade sobre seus servos da sombra", disse ele, com um tom desdenhoso. "Todos seus itens e habilidades foram selados por mim. Você não poderá usar poções nem contará com sua recuperação rápida. E mais importante, está proibido de deixar essa sala até que o desafio esteja completado." Nesse momento, as estátuas atacam simultaneamente Sun Jiwoo. Sun Jiwoo se viu em uma situação desesperadora, sem poder contar com suas habilidades especiais. Ele teria que enfrentar as estátuas apenas com sua força física e os equipamentos que possuía. Apesar da desvantagem numérica, a força incrível que havia adquirido durante seus testes se mostrou decisiva. Com agilidade e determinação, ele começou a derrotar as estátuas que o cercavam, o que deixou o ser visualmente satisfeito. "Você evoluiu mais do que eu esperava", comentou o ser, com um brilho de animação nos seus olhos. Mas ainda é cedo demais para o teste final. Ao dizer isso, a maior estátua de todas se ergueu. Seu tamanho colossal a tornando várias vezes maior do que as outras. Com um sorriso tenebroso, ela se preparou para disparar uma rajada de energia mortal em direção a Sun Jiwoo. O jovem percebeu que não teria tempo suficiente para desviar. Em um momento de desespero, decidiu usar sua técnica, Toque do Dominador, que se assemelhava a uma forma de telecinese. Ele levantou 3 estátuas menores e as posicionou à sua frente, criando uma barreira improvisada, contra o ataque devastador. O disparo foi tão poderoso que destruiu as estátuas menores com uma facilidade, quase atingindo Sun Jiwoo. Com um movimento rápido, ele conseguiu se desviar, mas o poder destrutivo da rajada o deixou assustado. Mesmo com toda a força que possuía, ser atingido diretamente por aquele ataque seria exatamente perigoso. A batalha estava apenas começando, e ele sabia que precisaria de toda sua astúcia e força para sobreviver. Com um impulso poderoso, Sun Jiwoo se lançou em direção à imponente estátua. Seu coração pulsando com determinação, ele ativou seu Toque do Dominador e desferiu um golpe mortal. Mas, para sua surpresa, isso não foi suficiente para derrubá-la. A estátua imperturbável se preparou para contra-atacar. Com um movimento ágil, Sun Jiwoo saltou novamente, virando a cabeça da criatura colossal. No entanto, enquanto ele se aproximava, a estátua começou a carregar uma energia devastadora em seus olhos, pronto para destacar um ataque destrutivo. Em um instante de inspiração, Sun Jiwoo utilizou sua nova técnica de telecinese, desviando-se do golpe mortal. Ao alcançar seu alvo, ele notou que a expressão maligna da estátua se transformou em um vislumbre de medo. Com determinação, Sun Jiwoo atacou a cabeça da estátua com a espada mais afiada que ele tinha. Contudo, o impacto resultou apenas em alguns arranhões, e a criatura mudou sua expressão novamente. Ele diz: "Se não posso cortá-la, então vou quebrá-la para sempre", declarou Sun Jiwoo, seus olhos fixos em uma rachadura que se formava no rosto da estátua. Vendo a oportunidade, ele concentrou toda sua força em um golpe final, atingindo a face da estátua com toda a sua potência. Com um estrondo, a estátua caiu, derrotada, e Sun Jiwoo, utilizando sua nova técnica do Dominador, aniquilou todas as outras estátuas. Observando tudo de longe, a entidade que apenas assistia à batalha não conseguia acreditar que sua criação havia sido derrotada de tal maneira. A última estátua que restava era o líder delas. Sun Jiwoo se aproximou exigindo que ela cumprisse o acordo que havia feito e revelasse tudo o que o sabia. Com um sorriso enigmático, a entidade respondeu que ainda não havia terminado e que ele era o próprio teste final. Uma mensagem alarmante surgiu em seu sistema. O tempo era escasso, apenas 10 minutos. Intrigado, Sun Jiwoo perguntou quem de fato era aquele ser. A resposta veio com um tom de desdém. "Essa é uma pergunta tola, mas mesmo assim eu irei responder." Então uma camada de pedras se desfez de seu rosto, revelando a sua verdadeira identidade. Ele era o arquiteto. Em um movimento surpreendente, revela seu verdadeiro corpo, ostentando 8 braços. Num piscar de olhos, ele apareceu atrás de Sun Jiwoo e desferiu um soco veloz, atingindo com uma força feroz. Sem dar tempo para a reação, o arquiteto continua sua ofensiva, utilizando todos os seus braços para atacar intensamente. No entanto, a determinação de Sun Jiwoo brilha, permitindo que ele anteveja os movimentos do adversário, o que deixa o arquiteto tanto surpreso quanto satisfeito. Apesar da vantagem numérica dos braços do arquiteto, que lhe permite desferir uma quantidade impressionante de golpes, Sun Jiwoo não se deixa abater. Em um momento de desespero, ele consegue encurralar o arquiteto e desferir um soco poderoso, arremessando-o para longe da sala. O arquiteto, atordoado, admite que jamais imaginou que um humano poderia ser um oponente tão digno. O impacto do soco desfigurou levemente seu rosto, mas Sun Jiwoo não hesita em continuar exigindo respostas, questionando por que o arquiteto criou o sistema e por que ele havia escolhido como jogador. Com um sorriso tenebroso, o arquiteto avança em sua direção. Sun Jiwoo, que tenta usar sua técnica de autoridade do monarca para detê-lo, contudo essa habilidade se mostra inútil contra o arquiteto. Ele então se apodera das armas das estátuas espalhadas pela sala, assumindo a aparência de um Sefira da morte, segurando cada uma delas com seus 8 braços. Sun Jiwoo incansavelmente continua a questionar o arquiteto lhe concedeu tais poderes, e como tudo isso foi meticulosamente planejado. O arquiteto responde que não foi ele quem escolheu Sun Jiwoo. Na verdade,
ele apenas fortalece os jogadores, afirmando que seu plano era perfeito. Em seguida, ele salta em direção a Suju-Woo, brandindo suas armas, mas com uma velocidade impressionante, Suju-Woo se desvia de todos os ataques, conseguindo perceber cada movimento do arquiteto. A expressão de medo e a surpresa do arquiteto se torna evidente após perceber que Suju-Woo está mais rápido do que antes. De repente, Suju-Woo corta um dos braços do arquiteto, deixando-o chocado. Em resposta, o arquiteto ordena que todas as estátuas ataquem Suju-Woo novamente. O tempo avança e restam apenas 3 minutos para o fim do desafio. Suju-Woo então utiliza novamente sua técnica de telecinese, a autoridade do monarca, destruindo várias estátuas em seu caminho. Ele avança em direção ao arquiteto, cortando mais braços dele, até finalmente encurralá-lo. Com um movimento decisivo, Suju-Woo chega até o pescoço do arquiteto, que no instante seguinte declara que perdeu a batalha e anuncia que o teste chegou ao fim. O arquiteto, com um olhar enigmático, aponta para Suju-Woo e declara que a resposta que ele tanto busca estão dentro dele. Nesse instante, uma mensagem surge no sistema: as memórias dentro de você serão liberadas. Você aceita? Suju-Woo hesita por um momento, mas decidido responde afirmativamente. E imediatamente, seu corpo é transportado para um mundo desconhecido, em uma forma astral. Esse mundo é repleto de criaturas colossais. À medida que ele começava a explorar suas memórias, portais se abrem do céu, liberando uma luz intensa. De dentro desses portais, surgem guerreiros prateados, que rapidamente se lançam em uma batalha feroz contra os monstros. A luta é intensa e os guerreiros prateados demonstram um poder impressionante, aniquilando a maioria das criaturas. No entanto, quando a vitória parecia iminente, um homem misterioso aparece diante deles, com uma única ordem: ergam-se. Ele transforma todos os monstros caídos em sombras, criando um novo exército sob seu comando. Esse homem nada mais nada menos é o Monarca das Sombras. Os monstros, que agora renascidos como sombras, tornam-se ainda mais poderosos. E uma nova batalha se inicia entre o exército dos guerreiros prateados e o exército das sombras. A luta é brutal, e os guerreiros prateados, apesar da sua bravura, são rapidamente superados. Contudo, a batalha termina ali. Um novo portal se abre diante do Monarca, revelando uma infinidade de monstros de todos os tipos, pronto a se juntar à luta. Suju-Woo percebe que essa guerra é interna e que o monarca não está realmente do lado de ninguém. De repente, Suju-Woo se vê no corpo do próprio monarca, sem entender completamente nada. Ele sente uma transformação. O coração negro pulsa dentro dele. Uma nova mensagem aparece, informando que suas memórias foram completamente lidas. Enquanto isso, o arquiteto enfrenta um grupo de caçadores de rank S, alertando que um grande monarca está prestes a chegar a este mundo. Quando os caçadores se veem encurralados, Suju-Woo desperta e com um golpe poderoso atinge o arquiteto, destruindo parte do seu rosto. "O que você fez com meu corpo?", pergunta Suju-Woo. Enquanto os caçadores de rank S observam admirados com seu novo poder, ele pisa no rosto do arquiteto, que percebe que o seu plano falhou. Desesperado, ele questiona por que o verdadeiro rei não assumiu seu corpo e seu lugar, e fica chocado ao perceber que Suju-Woo manteve a consciência mesmo após receber o coração negro. A verdade é revelada: o verdadeiro monarca o traiu, não desejando voltar à vida, mas sim transferir seu poder para outra pessoa. Assim, Suju-Woo se torna o novo monarca das sombras. Uma nova mensagem aparece: os requisitos foram atendidos, e agora é reconhecido como mestre pelo grande poder do monarca. Suju-Woo, após observar a reação do arquiteto, tem duas certezas. A primeira é que o efeito do coração negro não foi o que o arquiteto desejava. Segundo, esse poder não foi concedido para o seu benefício. Com determinação, ele pisa na cabeça do arquiteto e invoca 4 lâminas poderosas. Em desespero, o arquiteto ordena que suas estátuas atacarem os caçadores, ameaçando que se ele morrer, Suju-Woo se tornará um caçador de nível E. No entanto, Suju-Woo não se deixa enganar pelas suas palavras. E o arquiteto, vendo que sua mentira não irá afetar o Suju-Woo, decide usar o próprio sistema dentro do Suju-Woo e forçá-lo a não matá-lo. Mas assim que ele tenta acessar o sistema, que o administrador foi recusado. Suju-Woo dominou completamente. Suju-Woo com vários golpes ceifou a sua vida. Então o arquiteto, nos seus últimos suspiros, ele lança uma profecia sobre Suju-Woo, que quando os pilares do fogo que sustentam o céu estiveram erguidos, a morte inevitável irá bater à sua porta. Suju-Woo diz que pode mandar vir, e com a guilda Hunter, eles conseguem sair da dungeon dupla, em segurança, e assim o conflito contra a estátua chega ao fim. E aí galera, espero que vocês tenham curtido essa batalha épica. Depois de um longo tempo, nosso herói Suju-Woo finalmente se reencontrou com a temida estátua, e com o poder que recebeu do monarca, conseguiu derrotá-la de forma impressionante. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, e se inscrever no canal. Agradeço de coração por ter assistido até aqui. Até a próxima, fui!